da propaganda eleitoral na imprensa. AC. TSE, de 25 de outubro de 2002, na MC número 1241. A diversidade de regimes constitucionais a que se submetem a imprensa escrita, o rádio e a televisão se reflete na diferença de restrições, por força da legislação eleitoral. Incompetência da Justiça Eleitoral para impor restrições ou proibições à liberdade de informação e à opinião da imprensa escrita, salvo, unicamente, as relativas à publicidade paga e à garantia do direito de resposta. Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8, de página de jornal padrão e de 1/4, de página de revista ou tabloide. Caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Res. TSE nº 230/86/2009, editada na vigência da redação anterior. Impossibilidade de veiculação de propaganda intrapartidária paga nos meios de comunicação. AC. TSE, de 1.3.2007, no AG número 6.881, proferido na vigência da redação anterior. A aplicação da multa prevista neste dispositivo só é possível quando se tratar de propaganda eleitoral paga ou produto de doação indireta. AC. TSE, de 18 de outubro de 2011, na CTA número 195.781. A circunstância de o anúncio ficar aquém do espaço máximo estabelecido não viabiliza a ultrapassagem do número previsto neste artigo. AC. TSE, de 15 de outubro de 2009, no RESP número 35.977. Necessidade de que os textos imputados como inverídicos sejam fruto de matéria paga, para tipificação do delito previsto no artigo 323 do C. 1965. Primeiro deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Parágrafo 1º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 6 de agosto de 2013, no RESP número 76.458. Divulgação da propaganda eleitoral na imprensa escrita exige a informação, de forma visível, do valor pago pela inserção, sendo desnecessária a comprovação de dolo para a configuração da infração. Segunda inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000, a R$ 10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Parágrafo 2º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009, o qual corresponde ao parágrafo único na redação dada pela Lei nº 11.300/2006. AC. TSE, de 17 de outubro de 2013, no agora AI número 2658, e, de 6 de novembro de 2012, no agora AI número 27.205, para imposição da multa prevista neste parágrafo, não se exige que os candidatos beneficiados tenham sido responsáveis pela veiculação, na imprensa escrita, da propaganda irregular. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Res. TSE número 23086/2009. Impossibilidade de veiculação de propaganda intrapartidária paga nos meios de comunicação. Res. TSE número 2.29.27.2008. Emissoras geradoras devem bloquear a transmissão do horário eleitoral gratuito para estações retransmissoras e repetidoras localizadas em município diverso e substituí-la por imagem estática com os dizeres horário destinado à propaganda eleitoral gratuita. Primeiro, a propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a língua brasileira de sinais, Libras, ou recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. Vê Lei nº 13.146/2015, artigo 67, quanto à obrigatoriedade de utilização de legenda, janela com intérprete de Libras e audiodescrição. Segundo, no horário reservado para propaganda eleitoral,
não se permitirá a utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Terceiro, será punida, nos termos do 1º do artigo 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. Parágrafos 1º a 3º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário. Caput com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. E transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Segunda, usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. AC. STF, de 21 de junho de 2018, na DI número 4.451, declara inconstitucional este inciso. Terceira, veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. AC. STF, de 21 de junho de 2018, na DI número 4.451, declara inconstitucional a segunda parte deste inciso. Não constitui ofensa a este inciso, AC. TSE, de 10 de fevereiro de 2015, no agora RESP número 121.028, enaltecimento de candidatos em entrevista proferida em programa de rádio, AC. TSE, de 21 de fevereiro de 2013, na RP número 412.556, transmissão ao vivo de missa na qual o sacerdote veicula ideias contrárias a certo partido. Constitui violação ao inciso, AC. TSE, de 1.10.2015, no agora AI número 102.861, veiculação de programa de rádio de conteúdo ofensivo e depreciador com o intuito de desconstruir a imagem de candidato. Quarta, dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. AC. TSE, de 11 de setembro de 2014, na RIP número 103.246. Este dispositivo não garante espaço idêntico na mídia a todos os candidatos, mas tratamento proporcional à participação de cada um no cenário político. V. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. V. Artigo 58 desta lei. Direito de resposta. Sexta. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Primeiro, a partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no segundo, e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Parágrafo 1º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. VS número 107 de 2020, artigo 1º, em que altera, para as eleições municipais de 2020, o período estabelecido neste parágrafo para a partir de 11 de agosto. Segundo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, a inobservância do disposto neste artigo, sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 FIRs, duplicada em caso de reincidência. V. Nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, o FIR. AC. TSE, de 3 de agosto de 2015, no RESP número 35.604. Não cabe interpretação extensiva ao dispositivo, dado o caráter restritivo da norma, o qual trata de infrações cometidas durante a programação normal e noticiários das emissoras de rádio e televisão. Junho de 2008.
V. Nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, UFIR. AC. TSE, de 3 de agosto de 2015, no RESP número 35.604. Não cabe interpretação extensiva ao dispositivo, dado o caráter restritivo da norma, o qual trata de infrações cometidas durante a programação normal e noticiários das emissoras de rádio e televisão. AC. TSE, de 3 de junho de 2008, no RESP número 27.743, impossibilidade de imposição de multa a jornalista, pois o caput deste artigo refere-se expressamente apenas às emissoras de rádio e televisão. Terceiro, revogado pelo artigo 9º da Lei nº 12.034/2009. Quarto, entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Quinto, entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. AC. STF, de 21 de junho de 2018, na DI número 4.451. Declara inconstitucionais o inciso 2º, a segunda parte do inciso 3º e, por arrastamento, os parágrafos 4º e 5º deste artigo. Sexto, é permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Parágrafos 4º a 6º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. V. Artigo 53, a e parágrafos desta lei. V. Artigo 54, caput e parágrafo único, desta lei. AC. STF, de 29 de junho de 2012, na DI número 4.430, constitucionalidade deste dispositivo. AC. TSE, de 12 de agosto de 2010, na CTA número 64.740, possibilidade de utilização, na propaganda regional, de imagem e voz de candidato ou de militante de partido político, que integre coligação em âmbito nacional, sejam eles aliados ou concorrentes. AC. TSE, de 29 de junho de 2010, na CTA número 120.949, impossibilidade de o candidato majoritário estadual utilizar imagem e voz de candidato a presidente da República ou de militante do mesmo partido, quando seu partido estiver coligado em âmbito regional com outro que também tenha lançado candidato a presidente da República. Utilização que também fica impossibilitada quando se tratar de participação de candidato de partido diverso, ainda que os partidos regionais estejam coligados. Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de no mínimo 5 parlamentares, e facultada a dos demais, observado o seguinte. Caput com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. AC. TSE, de 26 de abril de 2016, na CTA número 10.694, no momento de aferição, devem ser consideradas as mudanças de filiação realizadas com justa causa, até a data da convenção de escolha do candidato. AC. TSE, de 17 de março de 2016, na CTA número 6.275, na eleição proporcional, leva-se em consideração a representatividade de todos os partidos que compõem uma coligação, na eleição majoritária, a soma dos representantes dos 6 maiores partidos que integram a coligação. AC. TSE, de 16 de junho de 2010, na CTA número 79.636, possibilidade de realização, em qualquer época, de debate na internet, com transmissão ao vivo, sem a condição imposta ao rádio e à televisão do tratamento isonômico entre os candidatos. E, nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita em conjunto estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo.
b. Em grupos, estando presentes no mínimo 3 candidatos. Segunda, nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos a um mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no terceiro do artigo 10 desta lei. Inciso 2º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 14.211/2021. Terceira, os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. Primeiro será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. AC. TSE, de 25 de junho de 2002, no RESP número 19.433. Aplicação desta regra também quando apenas 2 candidatos disputam a eleição, salvo se a marcação do debate é feita unilateralmente ou com o propósito de favorecer um deles. Segundo, é vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Terceiro, a descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56. Quarto, o debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Parágrafo 4º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Quinto, para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Parágrafo 5º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 14.211/2021. V. Artigo 16, a desta lei. AC. STF, de 31 de agosto de 2016, na DI nº 5.488. Ação que confere interpretação conforme este parágrafo, para esclarecer que se faculta às emissoras convidar outros candidatos não enquadrados no critério do caput deste artigo, independentemente de concordância dos candidatos aptos, consoante critérios objetivos que atendam os princípios da imparcialidade e da isonomia e o direito à informação. Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. Caput com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Res. TSE número 2.2290/2006. Impossibilidade de transmissão ao vivo da propaganda eleitoral gratuita em bloco. AC. STF, em sessão virtual de 25 de setembro de 2020 a 2 de outubro de 2020, na ADPF-MC número 738, imediata aplicação dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos exatos termos da resposta do TSE à consulta 06-003-0647, ainda nas eleições de 2020. AC. TSE, de 25 de agosto de 2020, na CTA número 06-003-0647. Os recursos públicos do fundo partidário, e do FEC, e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas. Na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações, devem também ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. Inadequabilidade de estabelecimento, pelo TSE, de política de reserva de candidaturas para pessoas negras no patamar de 30%. A aplicação do entendimento, a partir das eleições 2022. AC.
TSE, de 22 de maio de 2018, na CTA número 0600025218, na distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, regulamentada neste artigo e seguintes, devem-se observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do artigo 10, terceiro, desta lei, na linha da orientação do STF na DIN 5.617. AC. TSE, de 29 de setembro de 2010, no RIP, número 297.892, prazo decadencial para ajuizar pedido de direito de resposta, na modalidade bloco contado em horas, a partir do término da exibição do programa a ser impugnado, o qual não se confunde com o término da faixa de audiência em que é exibida a propaganda por inserções de que trata o artigo 51 desta lei. Primeiro a propaganda será feita. E, na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A. Das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos, e das 12 horas, às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos, no rádio. B. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos, e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos, na televisão. Alíneas A e B com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Segunda, nas eleições para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A. Das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos, e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos. No rádio. B. Das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos, e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos na televisão. Alíneas A e B com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Terceira, nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras. A. Das 7 horas às 7 horas e 5 minutos, e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. B. Das 13 horas às 13 horas e 5 minutos, e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. C. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos, e das 12 horas, às 12 horas e 7 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D. Das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 3º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Quarta, nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras. A. Das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos, e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. B. Das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos, e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. C. Das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos, e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D. Das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos, e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Alíneas A D com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. V. Na eleição para governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras. A. Das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos, e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. B. Das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos, e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos,
na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. C. Das 7h16 às 7h25, e das 12h16 às 12h25, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D. Das 13h16 às 13h25, e das 20h46 às 20h55, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso V com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Sexta, nas eleições para prefeito, de segunda a sábado. A. Das 7h às 7h10, e das 12h às 12h10, no rádio. B. Das 13h às 13h10, e das 20h30 às 20h40, na televisão. Inciso 6º e alíneas A e B com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Sétima, ainda nas eleições para prefeito, e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos, no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60%, 60%, para prefeito e 40%, 40% para vereador. Inciso 7º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Primeiro, somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7º do primeiro nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo 1º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Segundo os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do primeiro, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios. Parágrafo 2º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 12.875/2013. E 90%, 90%, distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integrem. Inciso I com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 14.211/2021. Segunda 10%, 10%, distribuídos igualitariamente. Inciso 2º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Terceiro, para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Parágrafo 3º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. Res. TSE número 2.15.41.2003. A filiação de deputado federal a novo partido não transfere para este a fração de tempo adquirida por seu antigo partido. Quarto, o número de representantes de partido que tenha resultado de fusão, ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Quinto, se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Sexto, aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. 7. Para efeito do disposto no segundo, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Parágrafo 7º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 13.107/2015. Oitavo, as mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com antecedência mínima. E, de 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede. Segunda, de 12 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções.
Parágrafo 8º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Nono, as emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos 2º a 6º do 1º. Parágrafo 9º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Art. 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores, nos municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 2 de outubro de 2012, na RP número 85.298, a propaganda eleitoral gratuita em televisão, prevista neste artigo, pressupõe não só a viabilidade técnica da transmissão como também que os municípios tenham mais de 200 mil eleitores. Primeiro, revogado pelo artigo 15 da Lei nº 13.165/2015. Segundo, revogado pelo artigo 15 da Lei nº 13.165/2015. Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno, e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição, e os blocos terão início às 7 e às 12 horas no rádio, e às 13 e às 20 horas e 30 minutos na televisão. Caput com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Primeiro, em circunscrição onde houver segundo turno para presidente e governador, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. Segundo tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito. A cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. Art. 51. Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei, reservarão 70 minutos diários para propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas nos termos do segundo do artigo 47 desta lei, obedecido o seguinte. Caput com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. AC. TSE, de 29 de setembro de 2010, no RIP número 297.892, prazo decadencial para ajuizar pedido de direito de resposta, na modalidade bloco contado em horas, a partir do término da exibição do programa a ser impugnado, o qual não se confunde com o término da faixa de audiência em que é exibida a propaganda por inserções de que trata este artigo. E o tempo será dividido em partes iguais para utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso. Segunda, revogado pelo artigo 15 da Lei nº 13.165/2015. Terceira, a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas, e às 18 e às 24 horas. Inciso 3º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Quarta, na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes, ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral, previstas no artigo 47. Inciso 4º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. AC.
TSE, de 21 de outubro de 2010, na RP número 352.535, a crítica política, ainda que ácida, não deve ser realizada em linguagem grosseira. Primeiro, é vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político. Parágrafo único numerado como primeiro pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Segundo, durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, observadas as disposições deste artigo. Parágrafo 2º acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Art. 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão, para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo 51, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência. Art. 52 com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. VS número 107 de 2020, artigo 1º, em que altera, para as eleições municipais de 2020, o período estabelecido neste artigo para a partir de 26 de setembro. Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Primeiro, é vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. AC. TSE, de 25 de agosto de 2010, na RP número 240.991, não se podem considerar referências interpretativas como degradante e infamante. Não ultrapassado o limite de preservação da dignidade da pessoa, é de se ter essa margem de liberdade, como atitude normal na campanha política. AC. TSE, de 23 de outubro de 2006, na RP número 1288, deferido o direito de resposta nos termos do artigo 58, não cabe deferir a penalidade prevista neste parágrafo. Segundo, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. AC. TSE, de 25 de outubro de 2002, na MC número 1241, inadmissibilidade de aplicação analógica deste dispositivo aos veículos impressos de comunicação. Artigo 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Artigo 53-A com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. AC. TSE, de 30 de setembro de 2014, no RRP número 116.843, de 31 de agosto de 2010, na RP número 254.673. A regra deste artigo não contempla a invasão de candidatos majoritários em espaço de propaganda majoritária. AC. TSE, de 16 de setembro de 2010, no RESP número 113.623, possibilidade de participação dos candidatos nacionais na propaganda estadual das eleições majoritárias, necessidade de abstenção de interferência nos espaços das candidaturas proporcionais, se não para prestar apoio. AC. TSE, de 2 de setembro de 2010, na RP número 243.589. Configura invasão de horário tipificada neste artigo, a veiculação de propaganda eleitoral,
negativa a adversário político em eleições majoritárias, devidamente identificado no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais. Primeiro, é facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Segundo, fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Terceiro, o partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Artigo 53, acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. V. Artigo 45, 6º, desta lei. V. Artigo 54, caput e parágrafo único, desta lei. AC. TSE, de 2 de setembro de 2010, na RP número 243.589, em se tratando de inserções, leva-se em conta o número delas a que o partido ou a coligação teria direito de veicular em determinado bloco de audiência, no estado em que ocorrida a invasão de horário. Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no segundo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o primeiro do artigo 53, a que poderão dispor de até 25%, 25%, do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Caput com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. V. Artigo 45, 6º, desta lei. AC. TSE, de 26 de setembro de 2018, na PET número 06.01.2.07.49, compete ao juízo de execução da pena decidir sobre a autorização para a gravação de áudios e vídeos para propaganda eleitoral gratuita de militante partidário, sujeito à segregação. Primeiro, no segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Parágrafo único numerado como primeiro pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Segundo, será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha. E realizações de governo ou da administração pública. Segunda, falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral. Terceira, atos parlamentares e debates legislativos. Parágrafo 2º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos I e segunda do artigo 45. AC. STF, de 21 de junho de 2018, na DI número 4.451, declara inconstitucional o inciso 2º do artigo 45. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Parágrafo único com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Art. 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Primeiro, no período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada a cada 15 minutos.
Parágrafo 1º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Segundo, em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. AC. TSE, de 22 de fevereiro de 2005, no RESP número 21.992, cada reiteração no descumprimento das normas que regem a propaganda ocasiona a duplicação da suspensão de forma cumulativa. Art. 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF, e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais. Propaganda na internet. Título inserido pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Artigo 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Artigo 57-A com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. VS número 107 de 2020, artigo 1º, inc. 4ª. Altera, para as eleições municipais de 2020, o período estabelecido neste artigo para, após 26 de setembro. AC. TSE, de 24 de fevereiro de 2015, no agora RESP número 27.354 e, de 5 de agosto de 2014, no RESP número 2.949, a propaganda eleitoral antecipada por meio de manifestações dos partidos políticos ou de possíveis futuros candidatos na internet somente fica caracterizada quando a propaganda ostensiva, com pedido de voto e referência expressa à futura candidatura. AC. TSE, de 26 de agosto de 2014, no agora RESP número 34.694, a comunicação restrita entre dois interlocutores realizada pelo Facebook não caracteriza a divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro. AC. TSE, de 12 de setembro de 2013, no RESP número 7.464, não há falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter, uma vez que essa rede social não leva ao conhecimento geral as manifestações nela divulgadas. Artigo 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. AC. TSE, de 5 de agosto de 2014, no RESP número 2949, a utilização dos meios de divulgação de informação disponíveis na internet é passível de ser analisada pela Justiça Eleitoral para efeito da apuração de irregularidades eleitorais. E, em sítio do candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Segunda, em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Terceira, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Artigo 57-B, e incisos I a terceira acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 4 de dezembro de 2018, no RESP número 1011. Essa permissão está restrita à propaganda realizada pela internet, não alcançando envio de mensagens de texto entre aparelhos telefônicos. Quarta, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por. Inciso 4º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. V nota ao caput do artigo 36A desta lei sobre o AC. TSE, de 18 de outubro de 2016, no RESP número 5.124. V nota ao artigo 57A desta lei sobre o AC. TSE, de 12 de setembro de 2013, no RESP número 7.464. V nota ao artigo 57D desta lei sobre o AC. TSE, de 29 de junho de 2010, no agora AC número 138.443. AC.
TSE, de 29 de outubro de 2010, na RP número 361.895, cabimento de direito de resposta em razão de mensagem postada no Twitter. A candidatos, partidos ou coligações, ou B. Qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Alíneas A e B acrescidas pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. AC. TSE, de 6 de maio de 2021, no agora RESPEL número 06.000.9791. Proibição de contratação de impulsionamento eletrônico, por pretensos candidatos no período de pré-campanha eleitoral. AC. TSE, de 27 de novembro de 2018, no RRP número 06.015.8942, o impulsionamento de propaganda na internet por pessoa jurídica constitui violação a esta linha e ao artigo 57, que excepciona partidos políticos e coligações para tal prática. AC. TSE, de 13 de setembro de 2018, na RP número 06.009.6323, o impedimento para utilização do impulsionamento por pessoas naturais relaciona-se ao controle e à fiscalização pela Justiça Eleitoral das quantias destinadas por cada candidato. Primeiros endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. AC. TSE, de 28 de outubro de 2021, no agora ARESP número 06.004.6528. Posterior regularização da exigência prevista neste parágrafo não afasta a aplicação da multa. AC. TSE, de 9 de setembro de 2021, no agora ARESP número 06.005.5780. A exigência de comunicação prévia do endereço eletrônico não ofende a liberdade de expressão. AC. TSE, de 27 de maio de 2021, no agora RESPEL número 06.006.8797. A ausência de comunicação do endereço eletrônico da rede social, utilizada na campanha assim como sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída neste parágrafo. Segundo, não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. Terceiro, é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais, não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Quarto, ao provedor de aplicação de internet, que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos, deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Quinto, a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo, e quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafos 1º a 5º acrescidos pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Sexto, vetado. Artigo 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal, e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Caput com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. V nota a linha B do inciso 4º do artigo 57-C desta lei sobre o AC. TSE, de 27 de novembro de 2018, no RRP número 06.015.8942. AC. TSE, de 28 de outubro de 2021,
no agora Aresp número 06.000.9685. Exigência de que conste no impulsionamento o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do responsável. AC. TSE, de 2 de setembro de 2021, no agora Respel número 06.000.6586, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada a veiculação de impulsionamento eletrônico de conteúdos em rede social sem pedido explícito de votos. AC. TSE, de 8 de outubro de 2020, no Respel número 06.053.1076, a utilização do nome de candidato adversário como palavra-chave para fim de impulsionamento de propaganda eleitoral, na modalidade de priorização paga de conteúdo. Em plataforma de busca na internet, links patrocinados por si só, não infringe o disposto neste artigo, e no artigo 248 do CE. AC. TSE, de 7 de maio de 2019, no agora AI número 06.088.8240, de 27 de novembro de 2018, no RIP número 06.015.9634, ofende a norma deste artigo a propaganda eleitoral, por meio de impulsionamento de conteúdo na internet com o objetivo de criticar candidatos a cargo eletivo. AC. TSE, de 17 de outubro de 2017, no agora Resp número 10.826, de 14 de outubro de 2014, na RP número 94.675, a ferramenta do Facebook denominada Página Patrocinada, na modalidade de propaganda eleitoral paga, desatende ao disposto neste artigo, sendo proibida a sua utilização para divulgação de mensagens que contenham conotação eleitoral. Primeiro, é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet e em sítios. Parágrafo 1º acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. E, de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. V. Artes. 5º, inciso 4º, e 220, 1º, da Confira 1988. AC. TSE, de 23 de abril de 2015, na RP número 128.704, divulgação de propaganda eleitoral em site de domínio da empresa de propaganda e marketing enquadra-se na proibição deste dispositivo. AC. TSE, de 19 de agosto de 2014, na RP número 84.975, não caracteriza propaganda eleitoral e regular a divulgação de análises financeiras, projeções econômicas e perspectivas envolvendo possíveis cenários políticos. AC. TSE, de 17 de março de 2011, no RIP número 380.081. A liberdade de expressão deve prevalecer quando a opinião for manifesta por particular devidamente identificado. AC. TSE, de 16 de novembro de 2010, no RIP número 347.776, inexistência de irregularidade quando sítios da internet, ainda que de pessoas jurídicas, divulgam, com propósito informativo e jornalístico, peças de propaganda eleitoral dos candidatos. Segunda, oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. AC. TSE, de 10 de novembro de 2015, no RO número 545.358 e, de 21 de junho de 2011, no agora Resp número 838.119. Link remetendo a site pessoal de candidato enquadra-se na vedação deste dispositivo. Segundo, a violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$5.000, R$5.000, a R$30.000, R$30.000, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 2º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. AC. TSE, de 13 de abril de 2011, no RIP número 320.060, para procedência de representação por propaganda eleitoral, em sítio eletrônico da administração pública, deve-se identificar com precisão o responsável direto pela veiculação da matéria.
Terceiro, o impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Parágrafo 3º acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. AC. TSE, de 1.7.2021, no agora Aresp número 06.002.54.85 e, de 9 de setembro de 2021, no agora Aresp número 06.002.6664. Proibição de impulsionamento eletrônico de conteúdo negativo. Artigo 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4º do 3º do artigo 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. AC. TSE, de 6 de outubro de 2015, no RESP número 186.819, o direito constitucional de livre manifestação do pensamento não protege o criador de página anônima no Facebook de crítica à administração municipal e aos candidatos da situação, não impedindo a caracterização dos crimes contra a honra. AC. TSE, de 29 de junho de 2010, no agora C número 138.443, insuficiência da alegação de que o material é anônimo para suspender a propaganda pela Justiça Eleitoral, devendo-se identificar a frase ou o artigo que caracteriza a propaganda irregular para que ocorra a suspensão da mesma, resguardando-se, ao máximo possível, o pensamento livremente expressado. Vê nota ao inciso 3º do 1º do artigo 58 desta lei sobre o AC. TSE, de 2 de agosto de 2010, no RRP número 187.987. 1. Vetado. Segundo, a violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda, e quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000. Artigo 57-D e 1º e 2º acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. 3. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Parágrafo 3º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Artigo 57-I. São vedadas às pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações. AC. TSE, de 3 de outubro de 2014, no RRP número 115.714, Conselho Regional de Medicina que utiliza seu cadastro de associados para manifestar opinião política contrária a candidato viola o disposto neste artigo, cc o artigo 24, sexta, desta lei. Primeiro, é proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Segundo, a violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda, e quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000. Artigo 57 e acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Artigo 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia, que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta lei, se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. AC. TSE, de 5 de dezembro de 2017, no RESP número 52.956, fixação da data da diplomação como prazo máximo para a incidência de astreinte. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento.
Artigo 57-F, acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Artigo 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100, por mensagem. Artigo 57-G acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Artigo 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000, quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Artigo 57-H acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de R$ 15.000, R$ 15.000, a R$ 50.000, R$ 50.000. 2 igualmente incorrem em crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 30.000, R$ 30.000, as pessoas contratadas na forma do primeiro. Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Artigo 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de 24 horas. Caput com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Primeiro, a cada reiteração de conduta, será duplicado o período de suspensão. Segundo, no período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará, a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral. Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009. Artigo 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos arts. 57 a 57, e desta lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá, para os veículos, partidos e demais entidades interessadas, a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. Artigo 57-J acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. Do direito de resposta. Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. AC. TSE, de 2 de outubro de 2014, na RP número 139.448 e, de 23 de setembro de 2014, na RP número 120.133. Para fins de direito de resposta, o fato sabidamente inverídico é aquele que não demanda investigação, sendo perceptível de plano. AC. TSE, de 24 de setembro de 2019, no RESP número 22.274. Cabimento de direito de resposta por ofensa irrogada por carro de som. AC. TSE, de 29 de outubro de 2010, na RP número 361.895. Cabimento de direito de resposta em razão de mensagem postada no Twitter. VC 1965, artigo 243, terceiro. Res.
TSE número 20675-2000. A competência da Justiça Eleitoral envolve examinar pedidos de direito de resposta formulados por terceiros em relação à ofensa proferida em horário gratuito, observados os prazos deste artigo. AC. TSE, de 25 de setembro de 2018, na RP número 0601-04809. Veículo de comunicação possui legitimidade passiva na ação de direito de resposta que se originou em decorrência de matéria veiculada em seu espaço. AC. TSE, de 16 de outubro de 2014, na RP número 165.865. Nos programas eleitorais gratuitos, as campanhas devem ser programáticas e propositivas, não se permitindo seu uso para veiculação de ofensas ou de acusações a adversários decorrentes de manifestações de terceiros ou de matérias divulgadas pela imprensa. Não enseja direito de resposta. AC. TSE, de 23 de setembro de 2014, na RP número 119.271, crítica genérica, inespecífica, despida de alusão clara a determinado governo, candidato, partido ou coligação, AC. TSE, de 9 de setembro de 2014, no RRP número 108.357. O fato de o conteúdo da informação ser passível de dúvida, controvérsia ou discussão na esfera política, AC. TSE, de 1.9.2010, na RP número 254.151, se a propaganda tiver foco em matéria jornalística, que é apenas notícia conhecido episódio. AC. TSE, de 17 de maio de 2011, no RHC número 761.681. O deferimento do direito de resposta e a interrupção da divulgação da ofensa não excluem a ocorrência dos crimes de difamação e de divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral. AC. TSE, de 19 de outubro de 2010, no RESP número 542.856, perda superveniente do interesse recursal, em função do encerramento do período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. AC. TSE, de 8 de setembro de 2010, na RP número 274.413, afastada a aplicação concomitante do disposto neste artigo, para assegurar o direito de resposta, e do artigo 55, parágrafo único, desta lei, para decretar a perda do tempo pela exibição de propaganda que se considera irregular. AC. STF, de 30 de abril de 2009, na ADPF número 130. Declaração de não recepção da Lei nº 52501967, Lei de Imprensa, pela Confira 1988. AC. TSE de 19 de setembro de 2006, na RP número 1080. Inexistência do direito de resposta se o fato mencionado for verdadeiro, ainda que prevaleça a presunção de inocência. Primeiro ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa. E 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito. AC. TSE, de 29 de setembro de 2010, no RRP número 297.892, prazo decadencial para ajuizar pedido de direito de resposta, na modalidade bloco contado em horas, a partir do término da exibição do programa a ser impugnado, o qual não se confunde com o término da faixa de audiência em que é exibida a propaganda por inserções de que trata o artigo 51 desta lei. AC. TSE, de 2 de setembro de 2010, no RRP número 259.602, impossibilidade de emenda à petição inicial em processo de representação, com pedido de direito de resposta em propaganda eleitoral, quando ultrapassado o prazo para ajuizamento da demanda. Segunda, 48 horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão. Terceira, 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. AC. TSE, de 2 de agosto de 2010, no RRP número 187.987. Enquanto o material tido como ofensivo permanecer divulgado na internet, o interessado poderá requerer o direito de resposta, ocorrendo a retirada espontânea. Aplica-se por analogia a este inciso, o prazo de 3 dias, legitimidade da coligação quando o partido ofendido por estar coligado não puder se dirigir à Justiça Eleitoral. Prazo para divulgação do direito de resposta não inferior ao dobro do utilizado para a veiculação da ofensa.
Quarta, a qualquer tempo quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 horas após a sua retirada. Inciso 4º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. Segundo o recebido pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. AC. TSE. 15 de outubro de 2002, na RCL número 195, possibilidade de redução do prazo de defesa para 12 horas em pedido de direito de resposta, na imprensa escrita, formulado na véspera da eleição. AC. TSE, de 1.8.2002, no AG-RGRP número 385, é facultado ao juiz ou relator ouvir o Ministério Público Eleitoral nas representações a que se refere este artigo, desde que não exceda o prazo máximo para decisão. Terceiro, observar-se-ão ainda as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada. E, em órgão da imprensa escrita. A. O pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para a resposta. AC. TSE, de 25 de novembro de 2004, no RESP número 24.387, de 8 de setembro de 2004, no agora MC número 1395. O texto da resposta deve dirigir-se aos fatos supostamente ofensivos. B. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas, na primeira vez em que circular. C. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. D. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação, dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. E o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição. Segunda, em programação normal das emissoras de rádio e de televisão. A Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas, sob as penas do artigo 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão. B. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral, ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. C. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Terceira, no horário eleitoral gratuito. O ofendido usará para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a 1 minuto. B. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. C. Se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para sua complementação. D. Deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. E o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até 36 horas após a ciência da decisão, para a veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa. F. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta, e à multa no valor de 2.000 a 5.000 FIRs.
Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, UFIR. Quarta, em propaganda eleitoral na internet. Caput acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Vê nota ao artigo 57, d desta Lei sobre o AC. TSE, de 29 de junho de 2010, no agora AC número 138.443. A deferido pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57. C desta lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. Alinha com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.488/2017. B. A resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet, por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. C. Os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. Alíneas B e C acrescidas pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Quarto, se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação, dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. Quinto, da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em 24 horas da data de sua publicação em cartório ou seção, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo, a contar da sua notificação. AC. TSE, de 6 de março de 2007, no agora RESP número 27.839, não incidência do trido previsto no artigo 258 do Código Eleitoral, nas representações sobre direito de resposta em propaganda eleitoral. Sexto, a Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e do inciso 3º do terceiro para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso. Sétimo, a inobservância do prazo, previsto no parágrafo anterior, sujeita à autoridade judiciária, as penas previstas no artigo 345 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Oitavo, o não cumprimento integral, ou em parte da decisão, que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 FIRs, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no artigo 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, UFIR. Nono caso, a decisão de que trata o 2 não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de juiz auxiliar. Parágrafo 9º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Artigo 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral. Artigo 58 acrescido pelo artigo 4º da Lei nº 12.034/2009.